O trabalho nos liberta? Parte 2. Introdução. A relação entre liberdade, trabalho e luta política tem moldado a trajetória da humanidade ao longo dos séculos. O trabalho, além de ser uma fonte de sustento, é também uma forma de participação na sociedade, refletindo as condições de vida e os direitos conquistados pelos trabalhadores. Quando essas condições são injustas ou opressoras, surge a luta política como um caminho para garantir maior liberdade e dignidade. Ao longo da história, diversos grupos se organizaram para resistir à exploração, buscar igualdade e conquistar espaço nas decisões que afetam suas vidas. Essas batalhas têm sido fundamentais para transformar o trabalho em um direito digno e para fortalecer a liberdade individual e coletiva. Desde o início da história, as pessoas sempre buscaram melhores condições de vida, principalmente no que diz respeito ao trabalho e à participação política. A luta por direitos e por uma vida mais digna tem sido constante. Ao longo dos séculos, grandes eventos históricos contribuíram para a construção da liberdade e do poder do povo. Vamos entender alguns desses momentos importantes. O que é trabalho decente? O conceito de trabalho decente surgiu em 1999, criado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. Segundo a OIT, trabalho decente é aquele que é bem remunerado, feito em liberdade, com igualdade e segurança, garantindo uma vida digna para quem o exerce. Esse conceito é uma referência para várias lutas trabalhistas ao redor do mundo. A Primeira República, Roma, 509 a.C. O povo romano lutou contra a tirania dos reis e conseguiu estabelecer a república. Com isso, foi criada uma constituição e houve uma maior distribuição de terras e recursos para os plebeus, os mais pobres da época. Esse foi um passo importante para a participação política e para o poder do povo dentro do governo. A primeira democracia, Atenas, 508 a.C. Em Atenas, o povo se revoltou contra o governo tirano e estabeleceu a primeira democracia da história. Isso significou que as pessoas comuns poderiam participar da criação das leis, votando e tendo mais voz nas decisões políticas. Além disso, os cidadãos passaram a ter mais acesso aos recursos da cidade. Revolta dos plebeus, Roma, 494-287 a.C. Os plebeus de Roma, que eram os mais pobres, se rebelaram várias vezes exigindo mais igualdade. Eles conseguiram conquistar mais representação política e, com o tempo, tiveram maior acesso às terras e recursos da República Romana. Foi uma vitória importante para aumentar o poder e a liberdade do povo comum. Magna Carta, Inglaterra, 1215. Na Inglaterra, o rei tinha muito poder e cobrava impostos altos. A Magna Carta, assinada em 1215, foi um documento que limitou o poder do rei e deu mais direitos aos cidadãos. Isso foi um grande avanço, pois o governante passou a ter menos controle total e as pessoas começaram a ganhar mais proteção contra abusos. Grande Jacquerie, França, 1358. Os camponeses franceses, cansados da fome, pobreza e opressão, se revoltaram em 1358. Apesar de terem sido brutalmente reprimidos, essa revolta foi um exemplo do poder do povo de se levantar contra a injustiça, mesmo em condições difíceis. Revolução Americana, de 1775 a 1783. Na América, os colonos lutaram contra o controle da Inglaterra e fundaram a sua própria república. Inspirados pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, conseguiram estabelecer um governo com maior participação popular e maior autonomia econômica, fortalecendo o poder do povo. Revolução Francesa, de 1789 a 1799. A Revolução Francesa foi um marco na luta por liberdade e igualdade. O povo francês derrubou a monarquia e conquistou direitos como o voto masculino e o fim dos privilégios feudais. Foi um passo importante para distribuir melhor os recursos e garantir mais participação popular no governo. Revolução Industrial, século XIX. Com o avanço da indústria, os trabalhadores enfrentaram péssimas condições, como baixos salários e longas jornadas. Protestos e greves se espalharam pela Europa, exigindo mais segurança, salários justos e o fim do trabalho infantil. Essas lutas começaram a garantir mais direitos aos trabalhadores. Abolicionismo, séculos XVIII e XIX. A luta pelo fim da escravidão foi um movimento global, que finalmente trouxe liberdade para milhões de pessoas que eram tratadas como propriedade.
O abolicionismo foi essencial para garantir a dignidade e a liberdade de muitos povos ao redor do mundo. Greve Geral de 1917, Rússia. Na Rússia, a Greve Geral de 1917 derrubou o governo czarista, que era extremamente autoritário. O povo, especialmente os camponeses e operários, conseguiu conquistar mais controle sobre as terras e os recursos, fundando a União Soviética e estabelecendo uma nova forma de governo. Movimentos sufragistas, séculos 19 e 20. Durante muito tempo, as mulheres não tinham direito ao voto nem às mesmas oportunidades que os homens. Os movimentos sufragistas lutaram por igualdade e conseguiram, em vários países, garantir que as mulheres pudessem votar e ter acesso a mais oportunidades econômicas. Convenções da OIT, 1919. Em 1919, foram criadas normas internacionais de trabalho, como a proibição do trabalho infantil, a garantia de salários mínimos e a igualdade entre homens e mulheres no trabalho. Essas convenções ajudaram a proteger os trabalhadores de abusos e garantir melhores condições de trabalho. Movimentos operários no Brasil, século XX. No Brasil, o movimento operário lutou por melhores condições de trabalho, salários justos e mais direitos. Essas lutas contribuíram para a construção de leis trabalhistas que protegem os trabalhadores até hoje. Movimento por Direitos Civis, Estados Unidos, 1950-60. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis, liderado por Martin Luther King Jr., lutou contra a segregação racial e conseguiu garantir igualdade e o direito de voto para os negros. Isso foi um grande avanço para a liberdade e o poder da população negra no país. Semana de 4 dias de trabalho, século XXI. Na Nova Zelândia, uma empresa de tecnologia testou a ideia de uma semana de trabalho de 4 dias. Os resultados mostraram que os trabalhadores ficaram menos estressados, mais satisfeitos e a empresa também se beneficiou com mais produtividade. Esse modelo é uma nova forma de pensar sobre o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Conclusão. Ao longo da história, o povo tem se levantado para conquistar mais liberdade, participação política e melhores condições de trabalho. Cada evento contribuiu para fortalecer o poder dos trabalhadores e garantir que suas vozes sejam ouvidas. As conquistas podem ser demoradas, mas elas continuam a moldar um mundo mais justo e igualitário. A busca por liberdade, condições justas de trabalho e participação política tem sido uma constante na vida dos povos. Cada conquista, fruto de resistência e luta, ampliou o poder do trabalhador e trouxe maior dignidade às suas vidas. Essas batalhas históricas, desde a queda de regimes tirânicos até os movimentos por direitos civis e trabalhistas, demonstram que a transformação social é possível quando o povo se une em prol de direitos iguais e justiça. A luta por liberdade e trabalho decente continua a inspirar gerações, mostrando que, com persistência, o caminho para a equidade e o respeito sempre pode ser trilhado.